Então, estaremos iniciando agora nossa reunião de oração. E para começar, convidarei a nossa irmã Thalita para estar fazendo essa primeira oração. Tá contigo. A paz a todos, que hoje seja uma noite abençoada, que o Senhor abençoe, que dê a palavra para o Chaves, que sempre vem abençoando a gente toda quinta-feira e guardando, fazendo a gente ter mais sabedoria pela palavra do Senhor e saber melhor como cuidar. Que abençoe cada um que está aqui, que Deus proteja e dê sabedoria para cada um que está aqui. Muito obrigada, Senhor, por mais essa quinta-feira, por essa semana que está sendo abençoada. Abençoa cada um de nós, que cuida e proteja a gente, Senhor. Não deixe nada que falte. E cada dia dê mais sabedoria e abençoe Chaves por fazer isso pela gente e cuidar da gente nessa oração. Senhor, muito obrigada, agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Agora, para a segunda oração, convidar nosso irmãozão ALM, Luiz Marcelo. Por gentileza, meu irmão, tá contigo. Então vamos agradecer ao divino e amado Mestre Jesus por esse momento abençoado, a Deus Pai Todo-Poderoso, e vibrar muito amor e carinho por todos nós e pela nossa irmã Quitéria, pelo Sebastião, pela vida de Sérgio e de Eduardo. Vamos vibrar também muita saúde e conversão da família de Mateus e Vagnão. Vamos vibrar também para o Denilson, que fará uma viagem, que ele possa ser protegido e amparado e ter seu caminho iluminado. Vamos vibrar muito amor também pela família da Cleide e pelo lar e pela família do Guilherme. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe Thalita, LM, por ter aceitado aí de estar orando. Tamo junto para crescer em graça, em entendimento. E é isso aí, não precisa ter vergonha, não, é só falar. Deus conhece nossos corações, não é o muito falar com palavras rebuscadas e tudo mais que Deus vai ouvir. Então, como hoje é tudo simples mesmo, hoje serei eu que estarei trazendo a palavra aí, pela graça e misericórdia de Deus, e como nós já estamos aí estudando o livro de João, hoje será no capítulo 11. Hoje será no capítulo 11, e eu não farei a leitura por completa deste capítulo, eu vou fazendo aos poucos, lendo versículo por versículo, e vou explicando aos pouquinhos. E nesse capítulo é registrado o maior de todos os milagres de Jesus. Nesse capítulo aqui, a gente vai ver como aconteceu e o porquê que aconteceu, né, daquela maneira. Então, vamos iniciar no verso 1, 2 e 3. Vamos lá. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Nesses 3 versos, nos é informado que um homem chamado Lázaro, ele estava muito doente. E ele tinha 2 irmãs, a Marta e a Maria. E pelo fato deles serem bem amigos, bem próximos, querido mesmo de Jesus, então essas irmãs mandaram um mensageiro ir até Jesus. E Jesus, ele estava 1 dia de distância da onde Lázaro estava. E quando elas mandaram a mensagem para Jesus, veja que essa mensagem dá para a gente notar a fé
e a confiança que essas mulheres elas tinham na decisão, naquilo que o Senhor ia tomar como providência. Vejam que elas falaram o quê? Aquele que o Senhor ama está doente. Elas não ordenaram a Jesus cura, né? A cura do seu irmão. Assim, hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê muito em programas aí, infelizmente, né? O pessoal decretando como é que Deus tem que fazer. Ah, Deus, eu decreto a cura agora. Fica ordenando a Deus o que que Deus tem que fazer, sendo Deus soberano. E muitos têm essa prepotência de ainda querer mandar em Deus. Mas aqui não, elas apenas falaram, Senhor, que o Senhor ama, está doente. E é fácil da gente imaginar qual seria a reação, né, de Jesus ao receber essa mensagem. Só pelo poder de Jesus, pela sua palavra, até mesmo o pensamento, ele poderia curar esse amigo dele aí, tão próximo, né? Se Jesus quisesse, ele estalava o dedo e o Lázaro já seria curado. E ele já havia curado dessa forma. Lembram lá no capítulo 4, quando ele curou o filho de um oficial do rei? Ele nem estava próximo. Só pelo poder da palavra, ele curou. Se Jesus criou o mundo, criou os céus, a terra, a água, os animais, e todo esse vasto universo pelo poder da sua palavra, o que seria para ele curar um homem da sua enfermidade? Só que se Jesus tivesse curado Lázaro assim que ele recebeu a notícia, é possível que nem seria registrado por João, porque Jesus, ele já sabia o que iria acontecer lá na frente, que seria algo bem maior. Vamos continuar a leitura agora no verso 4, do 4 ao 6. E ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quando Jesus ele recebe a notícia, ele diz que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui podemos ver que tudo acontecerá no tempo dele, no tempo de Jesus, e não em nosso tempo. Qualquer pessoa iria supor que no momento em que Jesus recebesse a notícia, ele já iria chamar os seus discípulos e já sairia correndo para poder encontrar com Lázaro, que ele tanto amava. Mas não. Ele, além de não ir, logo quando recebe a notícia, ele ainda demora mais 2 dias para poder ir ao encontro do Lázaro. Pode até parecer pouco caso, né? Até uma certa desfeita, mas não. Jesus já sabia tudo o que iria acontecer, ele estava no controle de tudo ali. Vamos continuar a leitura agora do 7 até ao 16. Agora vai ser um pouquinho mais comprido, hein? Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco
os judeus queriam apedrejá-lo. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós para morrer com o Mestre. Lembram que no capítulo anterior, quando Jesus diz que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que ele e o Pai, eles são um? Por isso que os judeus, nessa ocasião, pegaram pedras e quis apedrejá-lo, que eles consideraram uma blasfêmia o que Jesus falou. Aí, por conta disso, Jesus ele havia se retirado lá da Judéia, junto com os discípulos. E agora, Jesus fala para os discípulos que quer retornar para a Judéia, que é lá onde Lázaro está, e os discípulos, eles ficam sem entender o motivo, né? Aí questiona Jesus, né? Fala, ó, pouco tempo eles queriam te matar e por isso que a gente saiu de lá, e agora o Senhor quer voltar? Aí Jesus diz claramente, né, que Lázaro morreu, nosso amigo querido. Lázaro era, pelo que o texto diz, era querido, era bem amigo de todos, né? Todos prezavam muito ali por ele. Uma passagem aqui também que cabe salientar, quando Jesus diz que quem anda de dia não tropeça, né? Se a gente ir lá, Bruno, coloca aí, por favor, no Salmos 91, no verso 11. No verso 11. Ó, porque aos seus anjos, ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. No 12. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Agora no Salmo 119, no verso 105. Esse acho que o Bruno sabe de cor, hein? Ontem a gente meditou nesse salmo. Esse salmo diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando Jesus diz que quem anda de dia não tropeça, essa luz que ilumina, né? Quem é? É Jesus, é a palavra. Então, o crente que tem Jesus como a sua luz, né? Mas para a gente ter Jesus, não é só falar que acredita nele, né? A gente tem que ser discípulo, tem que estar meditando na palavra o tempo todo, meditando na palavra, porque se a gente não tiver o tempo todo próximo do Pai, a gente acaba entrando de novo ali no meio da escuridão, fica perdido sem saber para onde ir. E é
somente essa proximidade mesmo com Deus, leitura da palavra, oração, conversando, meditando coisas a respeito da Bíblia, falando sobre Deus com os nossos irmãos, que a gente vai permanecer nesse caminho iluminado aí por Deus. E Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus ali, ele sabia que não, ele já sabia o caminho que ele estava trilhando ali. Ele estava num caminho iluminado por Deus, ele sabia qual era a direção dele. Então ele estava sem medo nenhum. Ele era Deus também, né? Tem outra parte nesses versos que a gente leu, que Tomé, não sei se de forma irônica ou confiando na decisão de Jesus, ele diz, né? Vamos para morrer. Vamos para morrer também, junto com o mestre. Não sei se foi de forma irônica ou não, né? Mas também mostra uma fé, uma confiança no mestre que ele está seguindo. Vamos seguir a leitura. Agora, no verso 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. Aqui nesse verso, o porquê que João relata isso aí, né? Desses 4 dias, nessa época, havia uma crença judaica que dizia, quando a pessoa morria, a alma dela ficava ali próximo do corpo durante 3 dias. Aí depois que passava esses 3 dias, a alma ia embora e o corpo ficava lá, ia se decompor. Então, até para quebrar essa crença judaica, Jesus fez questão de chegar no 4º dia, já para eliminar, mostrar para todo mundo ali que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido. E no Antigo Testamento, não há registro de ressurreição assim de mais de 3 dias, né? Houveram relatos de ressurreição ali com Elias, com Eliseu, mas nenhum desses episódios foram de mais de 3 dias em que o morto estava, né? Somente aqui com Jesus, que foi no 4º dia que aconteceu, que vai acontecer, que a gente vai chegar aqui na parte. Vamos lá, no verso 18, ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. No 19 e 20, muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta era a irmã mais agitada, era mais impulsiva, proativa. Ela é a mesma em que, em uma passagem, hospeda Jesus em sua casa. Enquanto ela está ali na correria, preparando a refeição e outras coisas, a Maria está sentada, ouvindo as palavras de Jesus. Isso só para vocês lembrarem de quem são os personagens. No verso 21 e 22, então Maria disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão ele não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. E é verdade isso que ela disse, que não morreria. Não tem nenhum registro em que Jesus estivesse em algum lugar e alguém morreu. Pelo contrário, por onde Jesus passava, só acontecia libertação, cura. E no verso 23 e 24, Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir.
Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus, ele estava dizendo que iria ressuscitar a Lázaro, fazer ele ressurgir. Mas Marta, ela estava entendendo que essa ressurreição seria no final dos tempos. Ela não estava compreendendo ali claramente o que Jesus estava falando. Agora chega um dos momentos aqui mais impactantes, quando Jesus vai dizer: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. No 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Vamos dividir, explicar por parte essa fala. Jesus diz: eu sou a ressurreição. Para que haja uma ressuscitação, é obrigatório que tenha a morte anteriormente. E aqui Jesus ele está se referindo a uma ressuscitação espiritual. Ou seja, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós já nascemos em pecado, morto espiritualmente. E Jesus, ele chama, ele atribui para ele que ele tem o poder de ressuscitar, de, de dar essa vida. E ele ainda fala, né? E a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Que vida? Vida espiritual. Vida espiritual que somente aquele que foi ressuscitado por Jesus poderá desfrutar. Por que foi assim ressuscitado, alcançado por Jesus? Muitos dizem que, eu aceito Jesus, quando eu quiser me tornar crente, eu torno, eu sou jovem agora, depois eu viro crente. Mas se o camarada tá morto, morto não tem como decidir alguma coisa, morto tá morto. Como ele vai escolher a vida? Como ele vai escolher alguma coisa? Morto não escolhe nada. Só quando a pessoa recebe a vida, aí sim. E todo esse processo é feito por Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, tudo. A nossa carne nós nascemos inclinados totalmente para o mal. Mas é Jesus que vem até nós, que nos ressuscita espiritualmente. Ele que nos dá essa vida. E ele continua: e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nessa frase aqui, Jesus já está se referindo à morte deste corpo mesmo. Que mesmo que alguém aqui morra, é enterrado lá, sepultado, mas se essa pessoa, quando ela ainda estava viva, ela acreditava que Jesus é o Filho de Deus, que ele tem um poder sobre a morte, sobre a vida, que ele tem o poder de perdoar pecados, então essa pessoa, ela morrerá apenas para esse mundo. O seu corpo, né, esse corpo que é corruptível, que se decompõe, que volta ao pó da terra, ela vai morrer. Mas, assim que os seus olhos se fecharem para esse mundo, eles se abrirão ao lado de Cristo. Ao lado de Cristo que é a vida. E no 26, e Jesus volta a afirmar: e todo
ou que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Essa é a promessa de Cristo. Aqueles que creem nele, para aqueles que já vivem em Cristo, que reconhecem ele como Filho de Deus, enviado a esse mundo, tem que se alegrar, glorificar a Deus. Tem que ter a certeza mesmo, agarrar essa promessa de vida eterna, que nem a morte poderá nos afastar do amor de Cristo. E Jesus, ele terminou a frase perguntando para Marta: você crê nisto? E a palavra de Deus, ó, tá aí na tela, aí, ó. A palavra de Deus te pergunta também, da mesma forma: você crê nisto? Pode responder aí no seu coração. Não precisa levantar a mão, não. Ó, de tudo que nós aqui já ouvimos sobre Jesus, de todos os sinais, todos os milagres em que nós, nessas reuniões aqui de quinta-feira, já foram expostas. Se a gente for lembrar de o que nós já vimos aqui, ó, veja o que Jesus já fez e o que ele falou. Ó, nós já vimos ele transformando a água em vinho, curando o filho do oficial do rei, curando um paralítico, multiplicando os pães e peixes, andando sobre as águas, curando um cego de nascença, ressuscitando Lázaro, como veremos. E Jesus também já disse: Eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Agora ele diz que é a ressurreição e a vida. Mais para frente veremos. Ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também vai dizer que ele é a videira verdadeira. Só vimos tudo isso. Qual é a sua resposta? Você crê nisso? Você crê em Jesus? Que ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus? Continuando no verso 27. Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. No 28, agora a gente vai fazer do 28 ao 37. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, e pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Por enquanto, nesse verso 35, que é o menor é o menor versículo que tem na Bíblia, né? Diz: Jesus chorou. Aqui ele chorou se comovendo
se comovendo com a tristeza de todos ali, os seus amigos que lamentavam a morte de Lázaro. Também isso mostra o lado humano de Jesus, sendo ele 100% homem e 100% Deus. Continuando a leitura, no 36, então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Misericórdia, né? Sempre tem esses bola murcha aí, né? Sempre tem esse pessoal para poder murmurar. Infelizmente, sempre haverá em nosso meio esses murmuradores aí que não respeitam nem esse momento de luto e ainda dizem essa afronta, né? Desta maneira. Agora, a gente vai chegar no ápice desse relato bíblico. Se fosse um filme, né? Com certeza tem filme, tem até série, né? Relatando este grande milagre. Essa aqui seria a cena principal, que é a ressurreição de Lázaro. No 38, continuando a leitura, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Reparem que Jesus falou: tirem a pedra. Jesus, ele poderia rolar essa pedra assim, olhar para a pedra e a pedra ir rolando para o lado ali. Mas a gente pode tirar aqui como lição que tem certas coisas que cabe a nós fazermos. Não ficar pedindo tudo para Deus. Tem certas coisas que nós temos que tomar vergonha na cara e fazer. E quando a gente não tiver mais recurso ali, aí sim, aí vai entrar a providência divina. Aí Deus vai entrar em cena e vai nos ajudar. A gente não pode ficar esperando que tudo caia do céu nas nossas mãos. Então, tem certas coisas aí que a gente tem que tirar essa pedra aí do caminho. Continuando no verso 40, Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarre-no e deixa que ele vá. Um pastor comentou certa vez que provavelmente Jesus ele teve que chamar Lázaro pelo nome, porque o poder da palavra de Jesus é tão grande que se ele não chama Lázaro pelo nome e só diz saia daí, levante e saia daí, era capaz que todos os mortos daquela gruta ali teriam levantado, teriam sido ressuscitados. Achei interessante esse comentário dele. Disso eu também não tenho dúvida. E Jesus poderia ter ressuscitado todos os mortos desde a criação do mundo.
E como chegamos aqui na parte principal, uma história que começou com a aflição, a preocupação das irmãs com seu irmão, que estava muito enfermo. Então pediram para avisar Jesus que Lázaro estava muito doente. Jesus responde que a doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Só que aí em seguida Lázaro morre. Jesus chega depois de 4 dias, e antes de realizar o milagre, ele diz que é a ressurreição e é a vida. E finalmente ele ressuscita Lázaro. Com este breve resumo, eu quero trazer 2 aplicações para que vocês possam estar meditando. A primeira é o quê? E Jesus, em momento nenhum, ele prometeu vida fácil para aqueles que o seguem. Ao contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele também disse que para a gente ter coragem, pois ele venceu o mundo. Vejam que Marta, Maria e Lázaro, eles eram cristãos. E ainda assim a doença chegou. A morte chegou até a casa deles. Crente fica doente. A morte chega na casa do cristão também. Vamos ler em Tiago, só para dar mais uma reforçada nisso aqui, ó, em Tiago, no capítulo 1, no verso 2 até o 4, que vai dizer: Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Deus, ele vai permitir somente aquilo que ele sabe que você, que eu, iremos suportar. O músculo, quando você entra na academia, o músculo, para poder crescer, tem que machucar, tem que romper as fibras ali para ela se reconstruir de novo, vai aumentando, mas tem que ter esse processo doloroso. Só que com isso você vai ficando mais forte, vai criando mais força. Outro exemplo, as pérolas. As pérolas que são formadas ali nas conchas, ela só é formada quando aquela concha ela é exposta a um grande estresse. Se a concha ficar paradinha lá, sem nenhum estresse, sem a onda jogando ela para um lado, batendo na pedra, ela não vai produzir uma substância lá que vai produzir essa pérola. Então, para produzir essa pérola, a concha ela tem que estar em estresse, ela tem que ser provada. Vai para um lado, vai para o outro. Aí sim ela vai conseguir produzir essa pérola. E a nossa fé, ela é provada. Ela é provada em situações difíceis, seja doença, seja relacionamento, e por aí vai. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. E a promessa de Jesus Cristo, agora já entro na segunda aplicação, já para finalizar, que foi ali do verso. Coloca aí, Bruno, para nós, no verso 25 e o 26, que Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Como eu disse, é possível. É bem provável que passarmos por provas e que
iremos orar, pedir a Deus. A gente vai pedir pela cura de um ente querido, de um amigo, e ainda assim essa pessoa, mesmo a gente orando, pedindo, essa pessoa ainda pode morrer. Mas a promessa de Jesus Cristo é muito maior que uma cura momentânea. Porque dificilmente chegaremos até os 100 anos. E agora, o que são 100 anos, 1000 anos, 1 bilhão de anos comparado com a vida eterna que nos aguarda? E a promessa de Jesus Cristo é essa: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que o Espírito Santo possa clarificar em nossas mentes e o nosso coração, mostrando a todos nós que Jesus Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Deus eterno, Deus querido, graças te dou, Senhor. Graças te dou por este momento, por este ajuntamento de irmãos, Senhor, o qual estamos aqui para orarmos, intercedermos pelos nossos irmãos, buscarmos a tua presença, Pai, buscarmos um pouco mais de conhecimento, Senhor, da tua palavra, pois é a tua palavra que nos fortifica, tua palavra que é o alimento para as nossas almas, Deus. E a tua palavra, Senhor, foi exposta, foi pregada. Pai querido, te peço, Senhor, que esta palavra, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, possa entrar nos corações daqueles que ainda não creem, que o Senhor é o Senhor, o Salvador das nossas almas. Senhor Deus, sabemos que a tua palavra é uma semente, Senhor. Senhor Deus, que ela possa encontrar um solo fértil nos corações. Senhor Deus, vá ao encontro, Senhor, de cada um aqui que participou da oração, daqueles que irão assistir posteriormente, Senhor. Seja na vida de cada um, Pai. Que cada um que está aqui, Senhor, possa ter a sua fé aumentada. Que o Espírito Santo possa estar mostrando, incomodando, Senhor, para que possamos ter uma vida mais de oração, de busca por Ti, Senhor. Que possamos sentir prazer em meditar na Tua palavra, que possamos ter o desejo aumentado cada vez mais para poder ler a Tua palavra, Senhor, para conversar com os nossos irmãos, para amar ao nosso próximo, amar quem deita com nós, Senhor. Amarmos nossas esposas, as esposas dos seus maridos, Senhor. Que os pais possam tratar bem seus filhos. Ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada lar aqui, Senhor. Que cada um aqui possa ser um pequeno cristão para poder manifestar, Senhor, a Tua glória. Que cada um aqui, Senhor, quando possa ser visto pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, pelos seus colegas de trabalho, que eles possam notar a diferença, ver que essa pessoa é diferente e chegar em nós e perguntar o que acontece, que você é diferente assim, e a gente possa responder: eu apenas sigo o meu mestre Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa, Pai, abençoa cada lar aqui, Senhor, que haja amor dentro dos lares, Senhor. Senhor Deus, trata nossos corações, que aquilo que está impedindo, Senhor, da gente poder crescer, Senhor, espiritualmente, em sabedoria, em entendimento, Senhor, de repente uma soberba, algo que a gente, algum pecado de estimação que a gente não consegue largar, ó Deus. Ó Pai, trata nossos corações, Senhor. Trata nossos corações, porque queremos ser como Ti, Senhor. Dá-nos um coração segundo o Teu, um coração que saiba perdoar, um coração que saiba amar, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda porque somos fracos, somos errantes, precisamos de Ti. E reconhecemos que somos pequenos, ó Deus. Deus querido,
Dá-nos uma boa noite de sono, um sono reparador, e que amanhã possamos acordar dispostos para poder te servir, para te adorar, Senhor. Senhor Deus, graça te dou por este momento, Senhor, por esta oração, pela pregação da tua palavra. Senhor Deus, agradeço a ti por tudo e todas essas bênçãos eu te peço e te agradeço. É no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Amém, graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. E até a semana que vem, se Deus quiser.